Está no ar. Programa Despadronizada. Um bate-papo descontraído com cultura, humor e informação. Muitos assuntos, diversas visões. Com a atriz e jornalista Vanessa Goulart. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, eu sou mais macho que muito homem. Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z. O programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa. Que você tenha a sua visão de mundo e não se preocupe com os rótulos que venham a te colocar, com os julgamentos que vão fazer de você, com certeza, porque as pessoas adoram julgar. Não ligue para nada disso. Se conecte com a sua essência e seja feliz, porque é isso que vale a pena. E hoje a gente vai falar de um tema super importante. Estou com duas convidadas aqui que vão super contribuir para essa nossa discussão. Estou com a Denise Santos. Oi, obrigada. Psicanalista, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Oba, também tenho certeza. Maria Zenaide, Boa CEO da noite. Cuidador 360, né, Maria? CEO, fundadora E administradora. administradora e tudo mais. Então, vou falar do tema que a gente vai falar. A gente vai falar de envelhecimento, mas eu não gosto muito dessa palavra envelhecimento, amadurecimento. Qual seria o melhor termo hoje em dia que a gente tem tanta discussão acerca dos, né, como chamar determinadas pessoas? Como a gente chamaria a pessoa que está entrando numa fase mais experiente da vida? Eu gosto de pensar e talvez eu tenha tido um insight agora mesmo. Talvez a gente possa trocar isso de maturidade ou melhor idade para tempo de sabedoria. Bonito, poético, né? Sim. Eu gosto. Tempo de sabedoria. E todos nós vamos ficando mais sábios, graças a Deus, né? Porque é sim. sinal que estamos vivos, né? Se a Com gente certeza. vai ficando mais sábio é porque a gente Sim, deu certo, a gente está aqui sim. na luta ainda, Porque tem né? vida Porque envolvida. tem vida e uma vida muito interessante. É isso que a gente está Sim. vendo cada vez mais, né? Exatamente. Que é uma nova fase da vida que traz muita coisa para a pessoa que está entrando nela. Inclusive, ontem saiu um estudo do IBGE, do Censo, não sei se vocês viram, que as pessoas com mais idade são muito mais, está em muito maior número. Uhum. Inclusive, Sim. outro dado que tem mais de 6 milhões de mulheres a mais do que os homens. Eu, solteira, falei, tá explicado, né? Pronto, tá aí, gente. Não preciso me questionar mais. Tá aí, pô. Resposta tá aí. Tem concorrência, Gente, né? quantas mulheres para cada homem? Eu falei assim, o Brasil vai ter que instituir harém. Não vai ter jeito, a gente vai ter que mudar nosso sistema de relacionamento. Mas aí os idosos, né, as pessoas com mais idade também em número muito maior do que o último estudo. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais. Estão envelhecendo. Né? E o grande segredo é como viver mais e melhor. Uhum. É Né? a nova geração 60 mais. Geração 60 a mais. Exatamente. E se a gente for analisar, a pessoa pessoa com 60, 20 anos atrás, era outra história, né? Era uma outra realidade, uma realidade. outra vida, inclusive, talvez mais que tinha os vínculos familiares de netos, talvez um pouco mais palpáveis do que hoje. Talvez hoje a vida não esteja só ali. Sim, é verdade. Isso também foi uma grande transformação, né? As Sim. famílias, as mulheres que eram praticamente, né, super pressionadas a terem filhos, todas tinham filhos. Hoje em dia esse quadro mudou, né? Totalmente. mudou Sim. bastante. E isso reflete em tudo. Reflete. E essa questão o pós-pandemia, ele refletiu muito nessa faixa etária dos 60 mais também. Porque teve muita gente que ficou com... Não era para estar em determinada situação, com menos de 60 anos, que passou a ter problemas dessa faixa etária ou até de mais. E a gente tem que ir se adequando. E todo mundo vai se reinventando. Foi uma coisa A tudo pandemia muito mexeu rápido. com todos, né? Mexeu com a estrutura familiar. Muita Tudo. gente teve que sair de casa, mudar de uma casa para outra. E a gente que morava sozinha foi morar com familiares, porque a pandemia quebrou muita gente, então mudou financeiramente falando, a né, estrutura também. como um todo foi mexida.
Então, Isso também reflete em tudo, né? reflete. Vocês estão ouvindo a gente e querem participar desse bate-papo, liga para cá. 31710221, 3262-4490. 31710221, 3262-4490. Liga para cá, faz a sua pergunta, bate esse papo com a gente. E Denise, como é que está o índice de depressão nas pessoas a 60 a mais? Cresceu? Você viu uma diferença? Eu, no consultório, percebo que muitas vezes, ou algumas pessoas, também não se preparam para essa nova fase de vida. Então, costumeiramente, a gente trata o trabalho como algo negativo. Porque tem rotina, tem compromisso, tem obrigação, mas a gente não percebe também que o trabalho é também um alicerce importante da vida. Sem dúvida, é um pilar ali de Isso. sustentação muito forte. Eu brinco que é um muro de arrimo psíquico. E às vezes, essa pessoa que hoje trabalha até uns 60 anos, às vezes nem conseguiu ainda pensar a vida depois dessa aposentadoria. Porque como o trabalho muitas vezes é visto como uma obrigação, aí a pessoa pensa assim, eu vou me aposentar e eu vou conseguir viajar. Só que a pessoa faz isso por um tempo. E o resto? Sim, Cadê o propósito de vida para além do trabalho que envolva desejo, vontade, prazer, para continuar vivendo, que se a gente hoje tem idosos que vivem até 94, Pois 90 anos, se eu tô falando de 60, de uma aposentadoria, eu tenho 30 anos na frente. não é nem expectativa de vida, é uma realidade já, né? Exatamente. E o que eu faço com esse tempo se eu não tenho um novo propósito, se eu não tenho um novo desejo? E aí a gente vê quadros de depressão olhando e tratando sobre essa ausência. E também porque as pessoas desenvolveram um medo muito grande da velhice, né? Eu vou falar velhice, que era o que a gente sempre falou. E a velhice tem um peso. Quando você fala velhice, é uma coisa que pesa, né? Então as pessoas têm muito medo de envelhecer. Mulheres, principalmente. Sim, sim. Né? A questão do corpo vai mudando, as rugas que vão chegando. É muito difícil para as mulheres. Olhar para este corpo que muda, para essa vida que muda, para essas relações que mudam. Porque se a gente está falando que essa fase de vida é um tempo de experiência ou um tempo de sabedoria, a gente tem que levar em consideração que as relações e esse entorno mudam. Tudo muda. Você vai ficando mais velho, as pessoas que você conheceu, seus pais, seus primos, seus tios, também podem partir. Aí você tem que olhar para o luto. Vai ficando cada vez mais sozinho, né? Isso, você vai olhando para o luto que talvez você não esteja preparado psiquicamente para olhar. Eu acho que por mais que a gente se prepare, sempre é um baque, né? Sim. Se não for um baque, também tem alguma coisa errada. Porque, Sim, né? verdade. Então, Afeta. apesar da palavra ter um peso negativo para nós, tenho que olhar para o luto. De forma inevitável, todos nós viveremos um luto ao longo da vida. Seja ele Sim, faz da parte. aposentadoria, das relações que mudam, das perdas, do trabalho que vai, Exato. dos amores que vão. São Então, é da nossa experiência humana. E E saber lidar com isso, Isso. faz a diferença, né? sim, Pra você não emburacar de vez e sim. tentar tirar o melhor proveito, o melhor ensinamento desse momento difícil que você vai Sim. sentir, não tem jeito. É tentar preencher minimamente esse buraco que vai ficando vazio eventualmente. Sim. Os filhos que partem, vão para casam. O que você vai fazer com uma casa que era cheia e fica vazia? Pois é, a coisa do ninho vazio, síndrome do ninho Isso, vazio, né? Muitas famílias passam por isso. Sim. E eu acho que a própria sociedade está se transformando também nesse sentido de dar mais funções para o mais experiente, né? Porque muitas vezes a sociedade deixava o mais experiente de lado, profissionalmente falando, né? Pegando o gancho do que a Denise estava falando, é exatamente nessa hora que entra a necessidade do atendimento que a gente faz, do cuidador. Sim. Porque muita gente tem resistência ao trabalho do cuidador porque não sabe como funciona. Pensa que o cuidador ele é para uma pessoa que está doente. E não é. O cuidador ele é uma pessoa que a gente prepara ele para ele ir
preenchendo esse vazio, a ausência do filho que viajou, a ausência do cônjuge que faleceu. Então, o cuidador, ele é uma pessoa que, além dele estar preparado para auxiliar nas tarefas de vivência do dia a dia, ele é preparado também para suprir essa necessidade, essa carência que a pessoa tem, de ter alguém ali inteligente para ela conversar, para ela bater um papo, para ela ir num cinema. O cuidador, o trabalho dele é muito de incentivar a pessoa a continuar o estilo de vida que ela levava antes. Continuar a ir no cinema, no teatro, um encontro com as amigas. Então, assim, recentemente mesmo, eu tive uma cliente que ia ter um casamento. Ela, eu não vou porque eu não tenho companhia. Eu falei, como não tem companhia? É claro que a senhora tem companhia. Então, assim, a gente vai, de certa forma, tá incentivando a pessoa a levar a vida normal e com segurança, com todo com cuidado. o respeito, respeitando as regras, que temos que ter consciência que é um trabalho, que porque não às vezes confundir as exatamente, coisas. né? Muito fácil confundir. E é nisso que a gente entra o trabalho da empresa, porque muitas vezes, se a pessoa vai sozinha, ela acaba não sendo legal a relação nem para quem está chegando e nem para quem está recebendo. Então, a gente intermedia isso. Mas, normalmente, é a família que vai atrás do cuidador ou a própria pessoa? Normalmente é a família. A própria pessoa não tem essa iniciativa, não, né? porque ela não entende que o que faz o cuidador. Ela acha que é uma pessoa que vai cuidar de um doente. De um doente. E não é. Vai muito além disso, né? Muito isso além. também, se houver a necessidade, né, de cuidados. O cuidado para uma pessoa que está com problema de saúde é mais para o técnico, enfermagem, para o enfermeiro. O cuidador é diferente. Ele vai auxiliar em todo o estilo de vida da pessoa. Parece ser mais para a autonomia. Para a pessoa se manter a autonomia, manter o estilo de vida, ficar mais animado, evitar uma depressão. Tem casos que a gente consegue até diminuir o uso de medicamentos para dormir. Olha que ótimo. Como é importante, né, esse mapa cuidado. de pressão arterial, se a pessoa não está indo bem no relacionamento com o cuidador, com a família, começa a ter picos de pressão, e aí quando você estabiliza isso, essa relação, a pressão melhora, começa a se alimentar melhor. O cuidado é tudo, né? A pessoa se sentir sozinha, abandonada, é muito difícil, né? Sim. Todos nós precisamos nos sentir queridos, amados, seguros. Segurança, né? E multifatorial. Até hoje em dia, eu sei porque minha avó, que Deus a tenha, tô com muita saudade esses dias, sempre tenho, mas ultimamente tô a com gente bastante, tem saudade da avó. Demais. Ela foi em dezembro de 2020. E ela tinha uma secretária, mas que cumpria esse papel. A Carol fazia tudo com ela. Viajava e decorava texto, porque ela ainda é muito ativa, trabalhando. Então, a Carol... E a gente, sabendo que a Carol estava acompanhando a vovó, isso dava uma tranquilidade pra gente. Exatamente. Eu já tive casos assim... Depende muito do que a pessoa gosta de fazer, do estilo de vida. Eu já trabalhei com um senhor que ele era escritor e jornalista, e ele gostava de escrever cartas. Então, nas horas que a gente não estava fazendo os trabalhos normais, assim, do dia a dia, mesmo ele com mais de 80 anos, a gente ficava lá escrevendo cartas. Escrevia carta para as netas, para as filhas, Que linda essa história. E aí ele acabava escrevendo cartas para mim também. Porque você acaba, claro que é um trabalho, é profissional, mas carta para você. Existe uma gratidão, né? Com certeza. Com essa troca. Isso é muito bonito. E é um trabalho que tem que ser vocacionado, a pessoa tem que ter vocação. Tem. Né? Não é fácil. Principalmente ter vocação. Não é só chegar lá, eu vou trabalhar de cuidador porque vou ganhar um dinheirinho. Exatamente. Não, é uma profissão e é uma profissão muito séria. Tem que ser levada muito a sério. Super fundamental mesmo. E cada vez mais a gente vai precisar, né? Eu acho que vai chegar um momento que a própria pessoa vai começar a ir atrás também, né? Não vai ficar só com a família. Porque faz parte, eu acho, a gente aceitar
a nossa condição atual, né? E Sim. se precisa de auxílio, de ajuda, qual o problema? Ótimo que existem esses profissionais, né? Exatamente. O difícil para a família e para a pessoa é achar a hora assim, eu estou precisando. Ninguém admite. Exatamente. Não. Aí entra o emocional, o psicológico. Sim. É. Reconhecer, porque parte deste admitir é também reconhecer os nossos limites, as nossas faltas, as nossas falhas, aquilo que nos falta. E isso, de fato, é difícil. É difícil. É. Não é fácil olhar para nossa finitude. Exatamente. Então, por mais que nós sabemos que tudo que está vivo caminha para a morte, então o que é orgânico caminha para esse fim, teoricamente a gente sabe disso. Mas o Na processo, prática, o processo é outra história. na prática, finitude sempre foi um tema muito meio, é um retrogosto, sabe? É meio indigesto pensar na morte e na nossa partida enquanto... Anos, por exemplo. Sim. Eu não trocaria. Então tem um lado do amadurecimento que é fantástico. Sim, tem que olhar para esse lado bom da vida e das coisas e continuar desejando. Então, esse é o trabalho psíquico da coisa, que é continuar com o desejo de vida e continuar semeando. Porque, se a gente for pensar, né, na neurociência e fazer uma correlação com as crianças, desenvolvimento infantil, é preciso continuar aprendendo coisas novas para estimular a neuroplasticidade do cérebro. Então, para os idosos, também é preciso que eles continuem com essa curiosidade pela vida, pelas relações, para que eles continuem ativos também mentalmente. Exatamente. É um exercício necessário, né? Sim. Eu Então, acho que a tecnologia é uma questão, né? sim. Aí Que é muito é difícil, polêmico. E tem uns que se dão super bem, né? Que usam todas as ferramentas, se comunicam através. E tem outros que têm uma dificuldade tremenda, porque é uma mudança muito grande, né? Sim. Eu noto muito que essa questão da tecnologia relacionada ao idoso, essa resistência ao uso da tecnologia, ela está muito ligada a coisas de querer ser perfeito, querer saber tudo. Como que eu sempre ensinei e agora meu netinho de 6 anos sabe mais do que eu. É uma troca, inversão de papéis, não pode, né? Aí não pode. Mas aí se chega alguém com cuidado, por exemplo, eu tinha uma cliente de 94 anos que eu comecei a inserir ela no mundo da tecnologia, mostrando para ela o Uber vindo me buscar. Nossa. Aí ela, mas como que pode? Eu falei, olha, o carrinho tá vindo, é vermelho, é vermelho. E ela ficava na janela olhando para ver se era vermelho mesmo. Como é que você sabe o nome do motorista? Tá aqui. Vamos olhar a foto dele. Ela ficava na janela. Nossa. Aí ela começou a aprender inglês pelos aplicativos, porque ela era uma professora. E aí, já tá aposentada, tudo mais, já não fazia mais nada. E aí, eu comecei mostrando para ela o Uber, como é que eu chamava. Depois, ela já estava gravando stories junto comigo. Ai, que bonitinha! E aí, mostrei alguns aplicativos de língua estrangeira. Ela foi gostando. Foi aprendendo línguas através do aplicativo. Olha aí, Exatamente. exercitando Eu o estava aqui cérebro. na hora do almoço precisa. comendo e olha... Eu acertei. Aí eu falava a palavrinha lá, ela falava, olha, eu acertei. Vamos mais uma. E quando ela viu, ela já estava usando. legal. Agora, se você chegar com um tablet e falar aqui, olha aqui, Toma. comprei para você aprender. Vixe. Nossa, é terrível, né? Isso é uma coisa terrível. Principalmente se for o filho ou filha que traz. Eles Nossa, não é gostam. verdade. Sim. Agora, se alguém chega brincando e mostra uma coisa, você tem que ter toda uma técnica. Uma técnica, um pra cuidado. você inserir, Introduzir, né? Sim. Porque senão não vai. Minha mãe, que não é tão idosa, né? Meia idade, ela fala assim, minha filha, é outra língua. Pra mim, quando eu vejo vocês falando bytes, não sei o quê, eu não consigo entender. É uma barreira pra mim, parece que vocês estão falando um dialeto. Sim. É muita mudança, né? É mudança. Mas quando a gente começa com coisas bem simplesinhas e você não explica toda o que há por trás, só o resultado ali na tela. Exato. Tem que usar essa Olha, técnica pra não assustar tanto, porque senão Sim. eles ficam apavorados. Às vezes eu mostro um videozinho, por exemplo, de uma criança.
Aí ela, como que chegou aí? Aí eu falo, alguém mandou pra mim. Pode mandar pra mim também? Eu falo, pode, vamos lá. É, E gente. quando vê, já tá usando. Já tá mandando pra todo mundo, né? Já tá lá no grupo do Zap, mandando bom dia. Já tá com figurinha, toda solta na internet. E gente até mais jovem mesmo. Já tive gente de 50 e poucos anos que tinha essa resistência. Não quero WhatsApp, não quero WhatsApp. É E engraçado. agora, de repente, tá lá nos grupos, ó. Tá lá nos grupos, todo dia lá. Bom dia, grupo! Cheguei! É assim. Então, meu avô falava outra coisa também, que eu sempre prestei muita atenção. Ele falava que à medida que ele ia ficando mais velho, ele ficava com uma pressa maior de realizar as coisas. Ele tinha mais vontade de realizar mais apressadamente, urgentemente, porque ele sentia que a morte estava chegando. Sim. Né? Cronologicamente, o tempo dele estava correndo. Sim. Então, ele sentia uma vontade de realizar mais coisas. Isso é bom, né? É bom, mas dá uma ansiedade também. Tem que controlar, né? Porque se nós soubéssemos o nosso dia derradeiro, nós não faríamos nada. Porque isso geraria tanta ansiedade e uma estagnação que não saber é de fato uma dádiva. Então, a pegadinha do malandro da vida é justamente essa. Saber que o tempo está sendo contado, que a ampulheta está lá funcionando, correndo, mas ao mesmo tempo acreditar também que as coisas acontecem no seu tempo certo. E a sabedoria talvez nos dê essa parcimônia de falar, eu vou fazer o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer, o que eu tenho desejo em fazer, mas também respeitando os meus limites, respeitando as relações que estão próximas, me respeitando, porque às vezes a gente também coloca o outro em detrimento das nossas necessidades. Então, muitas pessoas vivem a vida também na base do tem que, né? Tem que. Muita obrigação, né? Isso. E pouco prazer. Tem que começar a descobrir cada vez mais o prazer de viver, né? Sim. Porque é isso que nos move, senão qual a graça da gente estar vivo, né? Então, que essa sabedoria também nos dê liberdade e leveza para encarar a vida como deve ser, com mais desejo e talvez com menos obrigação. Meninas, o papo tá ótimo, a gente já tá acabando. Falei que era rapidinho. Gente, ainda tinha bastante assunto, né? Depois a gente marca um segundo tempo aí dessa conversa. Sim. Denise, deixa seus contatos para quem quiser conversar com você. Eu vou deixar meu Instagram e eu vou reforçar aqui, já que a gente tá nesse papo gostoso, que este assunto tem, assim, um trabalho imenso de conscientização. Porque se as pessoas estão envelhecendo, de fato elas estão, o cuidado também precisa ser diferente. Sim, exatamente. Então, que as nossas próximas gerações consigam olhar para esse tema de uma outra forma. Com certeza. Então, eu vou deixar aqui meu Instagram, é psicanalista Denise dos Santos. E acho que é isso. Obrigada pelo convite, obrigada, adorei. Denise, também. Você, Maria, deixa seus contatos. Meu contato o Instagram é @cuidador360. E também o pessoal me chama muito pelo WhatsApp, que é o 11 96171 3003. Maravilha. Que é o telefone da empresa, é 24 horas 24 no ar. horas no ar. Chamou, atendeu. 24/7. Maravilha. Obrigada, Maria. Obrigada, Denise. Eu que agradeço. Um beijo. Muito. Vocês que estão ouvindo a gente, é sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Quero agradecer a Lopes Calil Engenharia, que nos apoia desde o início. Gratidão eterna. Se você quiser falar comigo, pode falar também através do Instagram, @Vanessa Goulart, com 2 T's no final. E também tem o canal no YouTube do Despadronizada, que é Despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Beijo, até lá. Beijo. Ra-ta-ta.